eu já abri meu perfil aqui, mas não aparece esse botão de compartilhar o vídeo, não aparece pra mim. Gente, entrei de novo aqui, vamos ver se agora eu consigo chamar a Karina. Ela disse que não aparece o botão. Agora eu acho que vai dar, Karina. Ai, deu certo! Uhul! É porque como você recém trocou ali, abriu o perfil, provavelmente foi por isso, né? Aí eu pensei, vou fechar e começar de novo, porque aí vai dar bom. Ó, já tá todo mundo aí. Tinha 80 pessoas, já estamos com 62, o pessoal tá entrando. Isso aí, galera, muito bem, deu certo. Então, quero agradecer muito, muito, muito a Karina. A Karina, então, ela é mestranda, ela já foi residente também, já passou pela residência e hoje em dia ela é mestranda e ela resolveu assumir esse desafio aí de estudar a saúde mental de médicos veterinários, especificamente de residentes, né? Que é uma coisa que foge um pouco do nosso, que a gente está acostumado, né, a falar tanto do técnico e às vezes esquece esse tipo de coisa que é tão importante. Então, Karina, deixo você à vontade para falar aí sobre o seu trabalho, se apresentar um pouquinho e quero te agradecer imensamente por ter aceitado participar dessa live aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. É um prazer imenso e eu quero agradecer todos os meus amigos aí que ajudaram compartilhando e eu acho que vai ser muito bacana a gente poder espalhar um pouco sobre isso, porque realmente esse assunto está vindo muito à tona e a gente está perdendo muitos colegas por conta disso. Então, realmente, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês sobre isso. Que legal. Bom, pode falar. Não, pode ficar à vontade. Pode falar o que você quiser. Eu ia te perguntar mais ou menos assim, o porquê você já falou um pouco, né, da importância, mas por que falar disso atualmente, né, de saúde mental, uma coisa que até pouco tempo ninguém falava, né, em profissão nenhuma. Então, por que vê isso como tão importante? Então, o que a gente percebe é que atualmente as pessoas estão tendo muito mais acesso à informação. Eu acho que isso é um ponto-chave aí também da gente ter um aumento dessa consciência sobre saúde mental. Então, a partir desse momento que as pessoas se conscientizam mais, elas também vão mais em busca sobre os sinais que elas mesmas apresentam. Então, a partir dessa informação, a gente também começa a ver que, apesar das redes sociais, elas virem com esse intuito aí de ajudar a gente no intuito de informar, da gente conseguir aprender coisas, a gente tem que também levar em consideração que as redes sociais elas podem afastar um pouco as pessoas. Então, a gente vê um aumento muito grande desses distúrbios de saúde mental na população em geral, né? Não só nos médicos veterinários. E também a gente não pode esquecer dos aumentos aí dos casos de suicídio. Como eu já falei, a gente andou vendo muitos casos no Brasil e no mundo de pessoas que tiraram suas próprias vidas e isso está sendo muito preocupante e realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Uhum, exatamente. A semana passada ainda, né, a gente teve notícia aí de um colega que cometeu suicídio, então ultimamente tem vindo muito à tona, né, esse assunto. Muita gente falando sobre ansiedade, depressão, síndrome de burnout e até pouco tempo, assim, eu não sei como é que é aí na sua região, mas aqui na nossa, às vezes as pessoas um pouco mais antigas, elas acabam falando que isso é frescura, que isso não existe. E às vezes a gente tem vergonha também de falar, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mentalmente cansado ou psicologicamente cansado, porque parece que você está sendo fraco, né? E aí, eu não sei, a minha família pelo menos tem essa cultura de que você tem que trabalhar muito, muito, muito para ser digno, né? Tanto que tem aquela frase que diz que o trabalho dignifica o homem. Então, assim, você tem que se esgotar trabalhando
para ser digno de alguma coisa. E às vezes isso acaba levando a gente a não se abrir, não falar sobre os nossos problemas também, né? Então, do que tu vem estudando, assim, eu queria saber o que são essas doenças, o que tu acha que é mais importante atualmente. O que eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar que o foco agora realmente é a síndrome de burnout. Que essa síndrome nada mais é do que uma combinação aí de 3 fatores principais que, combinados, eles vão levar a uma exaustão dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente tem que, primeiro, levar em consideração a exaustão emocional em si, que nada mais é do que aquela situação que aquele indivíduo ele se encontra exausto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e essa exaustão, ela está muito relacionada ao ambiente que ele está inserido ali, o ambiente de trabalho. E a pessoa chega realmente no limite das suas condições, ela não consegue mais progredir ali naquele ambiente. Também a gente tem que pensar aí, juntamente com a exaustão emocional, a despersonalização, ou seja, quando a pessoa ela começa a se afastar das suas relações pessoais e ela perde a capacidade de enfrentamento nas problemáticas ali dentro do trabalho dela, e ela começa a ter aquele comportamento de frieza, ela quer se afastar ali daquele ambiente, aí a gente consegue ver muito os casos de afastamento por ordem médica mesmo, às vezes o veterinário ou qualquer pessoa que tenha síndrome de burnout, ela vai fazer de tudo para se afastar daquele trabalho e ela vai se tornar cada vez mais impessoal nas suas relações ali dentro. E por último, a gente tem a baixa realização profissional, que nada mais é do que aquele profissional que já não acredita mais em si próprio, ele acredita que o trabalho dele não é suficiente, ele não se realiza profissionalmente. Então, quando a gente combina esses 3 fatores em diferentes níveis, né, a gente vai ter a síndrome de burnout. É importante a gente diferenciar a síndrome de burnout do estresse, porque o estresse crônico e no ambiente de trabalho, ele pode levar a síndrome de burnout, mas são coisas diferentes. O estresse crônico, ele pode acontecer em qualquer local, certo? Mas a síndrome de burnout, ela é exclusiva ali do ambiente de trabalho, até mesmo educacional. Já existem instrumentos próprios para avaliar a síndrome de burnout nesse meio educacional, em estudantes, isso é bem interessante, alguns instrumentos específicos, mas de forma geral, assim, a gente avalia isso dentro do ambiente organizacional, laboral mesmo. E aí, junto com a síndrome de burnout, a gente tem que pensar também na ansiedade e na depressão, que sempre acabam andando juntas. A depressão, ela pode ser uma consequência aí da síndrome do burnout, e aí, a partir dela, a gente vê aqueles casos que realmente a pessoa começa a desenvolver pensamentos suicidas, e isso é extremamente preocupante. Por isso que é muito importante sempre buscar ajuda no início, quando começa a se perceber qualquer tipo de sintoma. E falando ainda na síndrome de burnout, a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas podem desenvolver sintomas físicos até. E aí você vai perceber fadiga excessiva, pessimismo, irritação, aquele comportamento antissocial, isso é muito importante, falta de paciência, isolamento, a pessoa pode se tornar uma pessoa depressiva, ela tem dificuldade de concentração, ela tem insônia, então é uma série de sinais físicos e psicológicos que essa pessoa vai manifestar, e com o passar do tempo isso realmente vira uma bola de neve, se não haver algum controle logo no início, o diagnóstico e o tratamento adequado, a pessoa pode evoluir isso para uma depressão mais grave e também a ter comportamentos, pensamentos suicidas, infelizmente é o que acontece muitas vezes, né? A gente viu já alguns casos, né, de veterinários no Brasil e no mundo, e provavelmente a gente não sabe ao certo, né? Mas existe uma forte relação aí, uma tendência de que o burnout cometem suicídio. E a ansiedade, ela vem sempre, começa parecendo uma besteirinha, né? Eu tô ansiosa aqui, mas aí vai deixando isso progredir
e aí quando a gente vê, já virou um burnout. É muito importante controlar logo no início. Uhum. E você falou aí de tantas coisas que se desenvolvem que às vezes até assim, a gente não tem como sozinho descobrir, né, que tá apresentando esse tipo de... Tá sem áudio? O pessoal tá falando que ficou sem áudio? Será que foi porque eu botei o fone? Me avisem aí se tá sem áudio. Estão ouvindo? Estão ouvindo nós duas? Eu tive que botar o fone porque, como tava dando um chiado aqui, eu não sei se é do teu microfone, a minha gata, ela não gosta de barulho. E ela começou a pular aqui em cima do computador e do celular. Ela é muito louca, gente. Então, desculpa, tá? É uma gata meio louca. E ela começou a me morder. Olha aqui minha mão. Toda mordida dela. Ela odeia barulho. Tá? Desculpa. Não, mas... Tá. Então, o que eu estava comentando é que a Karina falou aqui de muitos sintomas, né, que a pessoa vai começar a apresentar. E a gente sozinho não tem como identificar tudo isso. Por isso que é importante você procurar ajuda, né? E eu já tive alguns colegas, alunos, principalmente porque como eu dei aula há muito tempo, então tem alunos que estão se formando, saindo para o mercado de trabalho, e às vezes eles me relatam que eles têm esse tipo de sinais, esses sintomas, sentem essa estafa mental, psicológica, mas aí eu já falei, procura ajuda, procura um psicólogo. Daí eles, professora, mas veterinário ganha mal, como é que eu vou no psicólogo, não sei o quê. Aí eu pensei, já é mais um motivo pra gente ter esse tipo de coisa, né, que é a desvalorização profissional, que você falou ali antes. Então, eu tenho aluno, assim, que saiu pro mercado de trabalho, que foi trabalhar fazendo plantão a R$50 à noite, de 12 horas de plantão, sabe? Então, isso já é mais um motivo para te deixar esgotado, porque tu sabe que as contas estão chegando lá no fim do mês. Você não vai receber o suficiente para pagar todas as tuas contas, você tá ficando doente, não pode ter um plano de saúde, não pode procurar ajuda profissional. Então, tudo vai virando, assim, uma bola de neve, né? É um assunto muito complicado. É bom você falar sobre isso, de o porquê que a medicina veterinária talvez ela é mais acometida. Isso aí está engatinhando assim a passos curtos, né? A questão de estudos científicos realmente quase não tem nada no mundo e no Brasil não tem nada ainda sobre a veterinária. Mas o que se acredita é que esses profissionais eles estão muito mais sujeitos a fatores de risco do que os outros profissionais da saúde. A gente tem que levar em consideração exatamente isso que você falou. A gente enfrenta ainda muita incompreensão da sociedade, existe muito fator cultural, as pessoas ainda não entendem a nossa importância na sociedade, quais são as nossas funções, o que a gente exerce, qual o nosso leque aí de opções diárias, né? Muitas vezes as pessoas acham que você é veterinário, você tem que atender o meu cachorro. Coisas assim. Então a gente vê que eles ainda não entendem. Então, a passos curtos a gente vai tentando mudar essa realidade, mas, como você falou, a gente tem que enfrentar ainda muito essa questão de remuneração. Nós enfrentamos sempre uma alta carga horária, os níveis de estresse que a gente enfrenta no ambiente de trabalho, eles são altíssimos. Então, além da alta carga horária, muitas vezes vou colocar aqui, diferentemente da medicina humana, a gente enfrenta muita dificuldade estrutural mesmo. Falta material básico e estrutura básica, às vezes, para atender, para a gente realizar o nosso trabalho de uma forma ideal, né? Então, isso, com o passar do tempo, vai realmente massacrando a pessoa. É muito difícil a gente trabalhar nessas condições, né? E em relação à sociedade, infelizmente, um pouquinho, aquela sementinha que a gente vai plantando primeiro na nossa família, a gente vai espalhando, né, um pouco, e quem sabe disso vai mudar. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que os veterinários são muito valorizados, questão salarial mesmo, de estrutura, a população realmente reconhece os profissionais como médicos, como realmente profissionais importantes. Aqui, infelizmente, a gente ainda não tem isso. Então, realmente, que
nós somos muito afetados por isso. E não só por isso, né? Na graduação, a gente não tem qualquer tipo de preparo psicológico para o que a gente vai enfrentar futuramente. A gente sai muito generalista, então a gente sai com, vamos dizer assim, com uma carga de conhecimento teórico e prática básica, que é muito difícil isso mudar, né? Então, quando a gente enfrenta o mercado de trabalho, principalmente os jovens profissionais, eles enfrentam muito medo, muita insegurança, e isso é uma coisa assim que eu já vi vocês falando sobre isso. O profissional inseguro, ele está muito mais sujeito a enfrentar os problemas e ter baixa saúde mental, porque ele sempre vai se sentir culpado. Não é verdade? Então, isso é um agravante muito grande, assim. Então, quanto mais a gente se prepara mentalmente, eu sei que é difícil a gente ter isso na graduação desde sempre, assim, mas quem sabe no futuro comecem a inserir cadeiras que vão estimular a gente a melhorar a nossa comunicação, a ensinar a gente como conversar com os tutores, a nos preparar de alguma forma para o que a gente vai enfrentar. Uhum. E o problema é que, assim, a gente sai da faculdade e se você não for fazer uma residência, você vai pegar o quê? Plantão noturno, porque é onde eles colocam as pessoas que não têm muita experiência, né? Aí vai lá naquele plantão noturno, onde a responsabilidade é toda tua, e não só a responsabilidade com o animal, mas com o caixa, porque daí você tem que ser caixa, você tem que ser faxineiro, fica só você lá durante a noite, com todas essas responsabilidades. Eu tive colegas que já foram assaltados durante plantões noturnos, porque a pessoa falou que estava lá na porta com o cachorro, quando ele abriu, na verdade, estava com uma arma e roubou todo o dinheiro da clínica. O dono da clínica responsabilizou ele pelo roubo, né? Então, quer dizer, é uma carga de responsabilidade muito grande por um valor muito pequeno que se recebe, né? E daí você falou que aqui no Brasil não se tem essa cultura ainda de valorizar o médico veterinário. E é verdade, tem aquela frase que diz as mesmas pessoas que tratam os animais como filhos não tratam o médico veterinário como um médico, né? Eles te tratam assim, às vezes com total desprezo, ou como se você fosse obrigada a fazer as coisas que está fazendo, né? Não te dão aquele respaldo, aquele respeito. Então, é muito complicado. É muito complicado mesmo. E sem falar que a gente fica o tempo todo se cobrando de que a gente tem essa responsabilidade. Isso. Aí muito aquela frase, né? Veterinário é mercenário, vocês têm que atender por amor. E isso vai machucando a gente. As pessoas não têm noção, né? Porque a gente sabe que a gente está lidando com uma vida ali, isso principalmente nas áreas clínicas, né? A gente está lidando com uma vida e essa responsabilidade está toda em cima da gente. E a gente quer abraçar o mundo, quer salvar esse animal a todo custo. Então, isso vai realmente massacrando a gente. E sem falar no momento que a gente tem que decidir por eutanasiar esse animal. É muito sabe triste, que a gente nossos pacientes morrerem, seja por causas naturais, por doenças, ou realmente porque a gente precisou optar pela eutanásia. E isso, eu gosto muito de lembrar daquele episódio lá de Brumadinho, que os veterinários tiveram que optar por eutanasiar alguns animais e as pessoas criticaram, massacraram aqueles veterinários na mídia, porque é injusto, porque é isso, que é aquilo, mas as pessoas não têm noção do que a gente passa quando a gente faz uma eutanásia. Eu gosto muito de usar essa frase, ninguém faz eutanásia sorrindo, né? A gente sabe que a gente está tirando uma vida, sabe a importância daquele momento para o animal, porque a gente, quando decide isso, a gente sabe que não existe mais qualidade de vida, não existe mais como avançar no tratamento, ou enfim, e a gente tenta fazer isso da melhor forma, da forma mais humana, e a gente, por muitas vezes, não recebe a compreensão do tutor, o que é muito difícil para a gente, porque a gente carrega toda essa culpa em cima da gente, esse sentimento de frustração, e isso é péssimo para a nossa saúde mental. Então, por mais que a gente saiba que a gente vai precisar passar por isso, a gente vai ter que se tornar um pouco mais frio ali sentimentalmente para a gente poder tentar se proteger, né, emocionalmente falando, a gente
gostaria muito que houvesse uma compreensão da população em geral em relação a isso também, porque não é fácil. E teve até alguém que comentou aqui que os próprios veterinários, né, não se valorizam. E realmente, isso é uma coisa que tem que partir da gente. É que nem você falou, são pequenos passos, mas a gente tem que começar a trabalhar isso. É difícil, é muito difícil, porque como você falou, a gente assume essa responsabilidade. Eles colocam e a gente assume, mesmo sabendo, hoje falando que a gente não precisaria ter toda essa responsabilidade, mas a gente assume ela, né? Então, a gente tem que parar e também se conscientizar de, às vezes, não se submeter a tantas coisas, né? E tentar se blindar psicologicamente, por mais difícil que seja, porque senão você tá o tempo todo atacado por tutor, por dono de clínica e a tua própria mente que acaba te sabotando e te fazendo aceitar tudo isso, né? Teve uma pessoa ali que falou que o veterinário, o dono da clínica é veterinário, e falou que eles são obrigados a dar o diagnóstico quando o tutor chega na clínica. Poxa, isso é um veterinário pressionando o outro. Eu sei que além de veterinário ele é administrador e tem uma empresa e a empresa tem que rodar economicamente. Mas você tem que lembrar que você está falando de seres humanos e que seres humanos têm limites, que um diagnóstico não é matemática, é biologia e que ele também tem limites que nem sempre você consegue fechar, né? Então, poxa, sabendo que você tem a mesma profissão que aquela pessoa, poderia ter um pouquinho mais de consideração, né? Com certeza. Infelizmente, a gente sabe que a nossa classe é extremamente desunida. Eu gostaria muito que no futuro próximo isso mudasse, mas a gente sabe que vai ser muito complicado. Porque, volto a dizer, está muito enraizado até na cultura mesmo, dentro da profissão. Então, isso vai ainda por muito tempo, pelo menos aqui no Brasil. Então, enquanto houver essa desunião da classe, um atacando o outro, um prejudicando o outro, sem buscar por melhorias na nossa classe, infelizmente isso vai continuar e eu acho que não vai ter previsão de melhora se continuar dessa forma. E realmente assim, que deveria haver alguma intervenção. Não sei se até onde o CFMV pode ir nesse sentido, mas eu já percebi que de uns tempos para cá eles já começaram a investigar mais qual que é a opinião da classe em relação à satisfação profissional. E vamos ver o que vai vir no futuro, né? Eu faço psicoterapia há muito tempo, mas faz um ano que eu mudei de psicoterapeuta e ela atende vários veterinários. Foi uma outra veterinária que me indicou ela até. E ela falou que ela ficou chocada quando começou a receber tantos veterinários, todos com a mesma queixa, as mesmas queixas, muito semelhantes, assim, né? E aí ela foi estudar um pouco sobre isso e viu que realmente é uma realidade dentro dessa profissão. Acho que o áudio tá voltando um pouco. Mas é como você falou, talvez tenha que haver uma intervenção que parta, sei lá, do nosso conselho, que é quem está acima da gente, né? Tem responsabilidade aí pela nossa classe. Tá ruim o áudio, gente? Não sei o que deu aqui. Tá vindo bem. E, Karina, eu quero te fazer uma pergunta, até alguém falou aqui, se você percebe, né, nos teus estudos, se tem alguma classe que é mais afetada, tipo residentes, mestrandos, recém-formados. Assim, como no mundo existem poucos estudos, a princípio o que já se sabe, que é um estudo que foi feito, acho que em 2014, que avaliou médicos cirurgiões. Eles viram que os cirurgiões veterinários, eles têm um maior risco de cometer suicídio por conta, provavelmente, do acesso a anestésicos e outras substâncias, e aí, sem falar alta carga de estresse, né? Mas aqui no Brasil, como eu falei, ainda não tem nenhum estudo. Então, o meu estudo vai ser justamente em cima da classe dos residentes multiprofissionais. Então, a gente pretende avaliar esse pequeno grupo de estudo porque é uma forma da gente começar a
inserir esses estudos sobre saúde mental na medicina veterinária aqui no Brasil. Como ainda não tem nada, então, a princípio, a gente até pensou em fazer mais em larga escala, né, avaliar todos os veterinários do Brasil, mas isso ia ficar muito inviável, assim, na metodologia não ia ter como. Então, a gente decidiu, com o auxílio aí da professora Dagmar, da PUC não, desculpa, da USP de Bauru, e com o João Plete, e a gente vai agora, então, avaliar esses residentes, vamos escolher ainda um estado para a gente poder fazer essa avaliação, e com isso, talvez a gente vai conseguir levantar alguns dados aí sobre isso. Se existe alguma área ali daqueles residentes que pode ser mais acometido ou não, ou o que pode estar relacionado ali dentro da residência, né? Porque a gente vai avaliar dentro da residência todas as áreas, né, que tiverem naquela instituição. Então, a gente vai tentar relacionar o que na instituição tem, qual é a área que pode ter maior risco de baixa saúde mental ou não, né? Entendi. Uhum. Entendi. Uhum. E você fez residência também, né? Eu fiz residência na Unesp de Araçatuba, em clínica médica, e vou dizer assim, aquela coisa foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito ruim, em algum sentido. Porque a gente sabe que os residentes sofrem, quem fez residência sabe o quanto que é difícil, e quem vai fazer ainda se prepara que nem sempre é um mar de rosas, mas é um momento assim, divisor de águas na vida de quem quer atuar clinicamente ou em qualquer área. Realmente é uma pós-graduação que ajuda muito a gente a desenvolver raciocínio clínico, a melhorar nossa forma de comunicação, mas é um processo bem complicado, porque são 2 anos, geralmente, e realmente a gente passa por poucas e boas, assim, no período da residência. E a gente tem que lembrar, mais uma vez, que os jovens profissionais, eles estão muito sujeitos a desenvolver baixa saúde mental, porque eles não estão preparados, né, para passar por esse momento. Eu mesmo, logo quando eu entrei na residência, eu não tive muito tempo para me preparar, porque eu entrei por último, fui a raspinha do tacho. Eu entrei, já tinha começado 2 semanas já do curso, então meus colegas já estavam mais avançados, e eu não tinha preparo nenhum. Assim. E é muito ruim, porque às vezes a gente tem aquele sentimento de inferioridade mesmo. Porque eu fiquei pensando, eu tô saindo de uma universidade que quase ninguém ouve falar, tô chegando depois, não sei de nada, eu esqueci tudo da graduação, é sempre esse sentimento, é muito ruim. E a gente se vê naquela situação de que nós não temos tempo para pensar. Eu já cheguei atendendo, já peguei um caso complicadíssimo e eu acredito que muita gente deve ter passado por isso também. E realmente não é fácil. E a gente fica sempre com essa essência, né? Eu tenho muitos colegas que falam também da falta de preceptor, né? Eu tive um preceptor sempre presente comigo, mas tem gente que não tem essa realidade, né? Tá lá sozinho, às vezes os R2 não são muito compreensivos, acolhedores, então tudo isso acaba complicando, deixando o ambiente mais difícil, né? Exatamente. O que pode acontecer, às vezes, até de haver um excesso de supervisão. Isso complica um pouco a situação do residente, porque a gente, nesse momento da residência, passa principalmente entre o 1º e o 2º ano, a gente está construindo a nossa conduta. A gente está aprendendo ainda certas coisas, como lidar com certas situações. E quando existe a falta dessa supervisão, orientação, ou do preceptor, ou até mesmo o excesso, a gente pode ter esse período prejudicado. Então, nós já estamos lidando com os próprios problemas pessoais. Às vezes a gente não consegue separar a vida pessoal da profissional, porque a gente não tem tempo de respirar, a gente está sempre exausto, a gente tem muitas incertezas. E quando a gente não tem uma supervisão, uma orientação adequada, a gente se vê sem saída.
A gente não tem a quem recorrer. Então, no meu caso, eu agradeço muito, assim, por todos os meus colegas, meus amigos de residência que simplesmente me acolheram da melhor forma. E o meu orientador, o professor Wagner, que também foi maravilhoso, sempre me acolheu muito. E eu sempre me senti muito bem recebida. Então, isso eu acho que é muito importante quando você está nesse período de residência também. Porque quando você tem uma rede de apoio, isso eu estou falando, rede de apoio familiar, de amigos, de pessoas ao seu redor, do seu companheiro de casa mesmo, seus relacionamentos, isso ajuda muito a pessoa passar por todos os problemas de uma forma mais leve. Então, essa pessoa consegue enfrentar os problemas de uma forma mais tranquila, porque ela sabe que ela está sendo apoiada, que ela está sendo ouvida. Então, é muito importante eu falar isso aqui, porque às vezes a pessoa não consegue se expressar, ela não consegue falar dos seus sentimentos, e isso vai crescendo dentro dessa pessoa. E quando ela vê, realmente já pode acabar desenvolvendo algum distúrbio psíquico ou qualquer problema mental, né? Realmente, síndrome de burnout, ansiedade, depressão. Então, é muito, muito importante que se crie essa rede de apoio, que as pessoas realmente consigam se comunicar melhor e conseguir falar sobre os seus sentimentos com quem ela confia, com quem ela tem segurança. O meu áudio tá dando eco, o pessoal tá dizendo e eu também tô ouvindo aqui. Não sei o que aconteceu, não consigo mudar aqui, já botei, tirei o fone várias vezes, não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou deixar a Karina falar mais para não ficar assim, porque o dela tá indo normal, pelo menos para mim. Então, deixa eu só te perguntar, Karina. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência na residência também, mas não vai dar, porque meu áudio tá muito ruim aqui. Agora eu não estou ouvindo o retorno. Vocês estão ouvindo? Se está dando eco ainda? Eu acho que é por causa do meu... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, gente? Tá dando... Parece que passou aqui. Eu acho que deve ser meu microfone. Alguém falou microfone alto, eu já baixei o volume aqui, mesmo assim continuava dando. Agora eu não tô ouvindo mais. Alguém me confirma se tá... Ó, agora falaram que tá bom. Voltou ao normal. Então eu acho que eu consigo falar um pouquinho. Deve ter sido o meu, então. A Karina conta, né, um pouquinho da experiência dela como residente. Eu vou falar como... Ó, voltou... Eu acho que voltou o eco. Não. Passou. Voltou um pouco e passou. Eu também tive muita dificuldade durante a residência. Eu comecei a residência em um local que eu fui a primeira residente. Não tinha residência, né? Eu fui a primeira do programa de residência. Então eu não tinha R2. Era só eu. Era eu de R1 na clínica, né? E daí tinha outra pessoa na cirurgia também. Então era eu sozinha para tudo. E nos primeiros meses eu não tive preceptor. Tinha uma preceptora, mas ela não aparecia. E aí, depois de 2 meses é que veio o meu preceptor. Graças a Deus ele foi sensacional. Ele me apoiou demais, me acompanhou. Mas no começo foi bem desesperador, assim. Então não sabia como agir, não sabia como falar com o tutor, falar sobre um óbito, falar sobre uma eutanásia, sobre valor das coisas, então, não sabia passar valor. E o tutor sente aquela insegurança, né, em você e ele acaba te pressionando mais quando ele sente isso, é bem complicado. E fora isso, tinha outros profissionais, eu acho que a hierarquia às vezes também é muito complicada, que nem você falou, às vezes tem um excesso de gente ali querendo te julgar e dar pitaco no seu trabalho. Então, tinha os professores de outras áreas que eu tinha algumas dificuldades. Eu nunca vou esquecer de um caso onde eu fui extremamente humilhada, porque o anestesista, era um professor da anestesia, ele... Nossa, se o animal comesse antes da cirurgia, né, não fizesse o jejum, nossa, ele ficava louco, assim. E teve uma noite em que os internos, que são alunos, nesse hospital tem alunos que passam a noite no hospital, né? Eles trabalham como enfermeiros, nem poderia, mas ficam. E ele achou que eles tinham alimentado o animal, não tinham feito jejum. E na hora que eu levei o animal para cirurgia,
a boquinha dele tava suja, assim. Ele, a boca tá suja, ele comeu e não sei o que. Daí eu falei, não, ele não comeu, tava lá na gaiola escrito pra fazer jejum. Ele pegou a seringa da MPA na frente de um monte de aluno que estava ali, na frente de um monte de outras pessoas e jogou toda a MPA no meu jaleco, assim. Esse animal não vai entrar para cirurgia. E aquilo, assim, nossa, eu saí, sabe, com o olho lacrimejando. Então, são situações desse tipo que a gente tem que passar, sabe? Se humilhar por causa de um professor, porque ele é pós isso, é doutor naquilo. Não importa, não tem educação, para mim não adianta nenhum tipo de título desse, né? E na Concordo. verdade o animal nem tinha se alimentado, ele tinha recebido amoxicilina via oral, que daí deixou a boca dele suja porque ela tem aquela. Tinha uma cor amarelada, né? Enfim, foram situações como essa que me fizeram desenvolver uma crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era ansiedade naquela época, mas eu desenvolvi. Quando tinha emergência, que eu que atendia a emergência também, se tocava uma campainha no hospital. O pessoal da recepção já tocava para avisar que era emergência. E eu desenvolvi uma síndrome, um transtorno de ansiedade e pânico que durante a noite, se eu escutasse um barulho, eu acordava que nem uma retardada pulando da cama, achando que era a campainha do hospital, sabe? Tanto que uma vez eu dormi na casa dos pais do meu namorado e a irmã dele tinha uma bebezinha pequena, a bebê começou a chorar durante a noite. E a minha cabeça, né, tava muito transtornada com aquilo. Eu achei que era a campainha, eu acordei, comecei a chorar. Tive um episódio de pânico mesmo, por causa desse tipo de situação, sabe? Então, foi bem traumático em alguns aspectos, mas é como você falou, a residência ela é ruim, mas é boa, né? Tem os dois lados, assim. Eu acabei desenvolvendo essa ansiedade. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas isso aí acabou aumentando, né, a ansiedade que eu já sentia. Então, eu acho que a gente tem que realmente conversar sobre isso, porque os residentes acabam sendo uma classe que sofre muita pressão. São muitas horas de trabalho, às vezes a bolsa não é o suficiente para sobreviver, para se manter, né? Então, são coisas que têm que ser conversadas dentro das instituições e melhoradas, assim. Antes eu tinha medo de falar sobre essas situações que eu passei, principalmente por causa de hierarquia, porque eu ainda estava dentro daquela instituição. Depois eu virei professora lá. Mas hoje eu falo mesmo, falo o que aconteceu, por exemplo, em relação a esse anestesista, porque eu acho que as pessoas têm que saber o que acontece dentro de uma instituição dessa. E se dá o respeito, não é só porque você é doutor, você é PhD, você estudou fora, que você tem que tratar uma pessoa, um recém-formado, com uma falta de educação desse tipo, né? São pessoas como essa que acabam transtornando outras e levam a situações mais graves, como é o caso do suicídio, né? Com certeza. E a gente, às vezes essas pessoas, é horrível até falar sobre isso, porque essas pessoas esquecem que elas estão lidando com uma pessoa que está frágil. É um profissional que ele está um pouco fragilizado ali emocionalmente, porque muitas vezes, vou falar o meu caso, eu saí do conforto da minha casa, eu saí de 2.500 quilômetros de distância para morar em Araçatuba. Eu já conhecia a cidade, mas é diferente de você não estar morando com a sua família. Eu estava longe do meu companheiro, dos meus animais, então a pessoa já está enfrentando toda essa dificuldade de estar longe da casa dela, longe da rede de apoio dela, e ainda tem que enfrentar esse tipo de comportamento hierárquico, que eu, sinceramente, eu acho isso inadmissível. Então, realmente, a gente tem que reverter isso, identificar e tentar corrigir o mais rápido possível, porque se isso continua, a pessoa fica achando que está tudo bem, né? Que ela manda ali. Então, realmente, tem que ser identificado e corrigido o mais rápido possível, porque, como você falou, você desenvolveu até, talvez, uma síndrome do pânico aí por conta disso, né? Eu, graças a Deus, eu não tive tantos problemas ao longo da residência, psicologicamente falando, mas no início acho que foi a minha fase pior, assim, depois de uns 3 meses, que é aquela fase de adaptação, em que eu ainda estava me alocando, eu não tinha casa fixa ainda, estava uma loucura a minha vida. Eu perdi todos os meus pacientes em 3 meses, então isso para a cabeça da pessoa é horrível. Então eu tinha essa sensação de impotência, de incompetência,
e de inferioridade, né, em relação aos meus colegas. E quando eu me vi sem paciente nenhum para atender, todos os meus pacientes tinham morrido. Alguns eu tinha feito eutanásia, outros morreram por conta de doenças, outros tutores desistiram de mim e eu simplesmente desabei. Foi a pior fase, assim, que foi um divisor de águas para mim, que eu fiquei pensando, ou eu continuo e vou até o final, ou eu desisto aqui agora. E graças a Deus, assim, eu tive muita força para continuar e todas essas pessoas que estavam ao meu redor, isso, meus amigos da residência principalmente, meu companheiro, minha família, todos me ajudaram a passar por esse momento difícil, que eu comecei a entender que isso fazia parte do processo e que eu precisava ter um pouquinho mais de resiliência mesmo para continuar. E graças a Deus deu certo. Eu criei meus próprios mecanismos protetores para eu me preservar psicologicamente de certas situações. E eu acho que o que me deu um pouquinho melhor, mais, vou dizer assim, a maior segurança e o maior conforto psicologicamente foi quando eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa também que eu vou estudar no meu trabalho, que a gente vai tentar ver a questão das habilidades sociais, que nada mais é do que como que essa pessoa consegue, qual que é a competência social dessa pessoa. E isso a gente acredita que ela vai servir como um fator de proteção para problemas mentais, para o desenvolvimento de baixa saúde mental. Então, a gente utilizando essa habilidade social, a gente tende a ter menos problemas. Então, eu vou colocar essa situação particular, de que eu acredito que eu desenvolvi essa habilidade social de uma maneira mais adequada durante a residência, e isso me protegeu um pouco de efeitos nocivos para o meu psicológico. Por exemplo, quando eu fazia eutanásia, toda eutanásia eu era afetada psicologicamente. Eu sentia muita tristeza, muita frustração, porque eu queria ter salvado aquele animal. Mas a partir do momento que eu identifiquei que não dava mais para continuar, e eu precisei optar pela eutanásia, claro, com autorização dos tutores, eu me sentia muito frustrada. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que a minha responsabilidade, ela acabava depois de um certo ponto. E que eu tinha consciência de que eu tinha feito tudo o que eu pude. Que tudo que estava ao meu alcance, eu tentei fazer. E o que o tutor tentou fazer também, a gente fez junto. Então, é sempre esse trabalho em conjunto, né? E quando existia essa colaboração, essa via de mão dupla entre o nosso trabalho e a responsabilidade do tutor, o nosso trabalho fica muito mais fácil. O nosso fardo fica muito mais leve. Então, a gente não carrega tanto essa culpa. E quando eu ainda me sentia frustrada, eu tentava não demonstrar tanto isso para os tutores em ambulatório, porque às vezes eles estão muito fragilizados, eles não vão querer te ver chorando ali naquele momento. Isso é um pouco ruim, a gente acaba se tornando um pouco fria emocionalmente, mas a gente sabe que por dentro a gente está triste. Ninguém consegue ficar feliz numa situação dessa. Mas a gente tem que tentar se privar de ficar triste o tempo todo, de carregar isso todos os dias, durante a residência principalmente. A gente tem que entender que a nossa capacidade, ela vai ter um limite. Depois disso, já acabou, né? Então a gente vai ter que tentar botar na nossa consciência de que a gente fez o nosso melhor. E eu acho que isso ajuda muito a gente se prevenir desses problemas, né? Nossa, sensacional. Acho que esse é o ponto-chave, assim, a gente entender que é bem isso, a nossa responsabilidade, o nosso limite, todo mundo tem um limite, né, que vai até certo ponto, e depois você tem que se eximir disso, fazer o teu melhor, mas, né, saber que você não vai conseguir tudo, não vai conseguir salvar todos, que a vida é limitada, né, porque às vezes o que eu sinto de alguns veterinários, e eu também já fui assim quando recém-formada, que a gente não consegue entender que a vida é limitada, que a morte existe e que ela acontece em todos os aspectos, sejam humanos, sejam animais, a gente não consegue entender que a morte existe, né? E aceitar isso, eu até recomendo um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
que ela trata um pouco da morte com outro aspecto. Um dia a gente até pode fazer uma live falando mais sobre óbito e morte, né, dentro da medicina veterinária, porque eu acho que às vezes a gente não está preparado, quer dizer, eu não tive nenhuma matéria dentro da faculdade que falava, ó, teu animal vai morrer e você vai ter que explicar isso pro tutor, vai ter que falar sobre doenças terminais e é uma coisa que a gente não tem preparo, né? Não tem preparo psicológico para aceitar e para falar para outra pessoa. Então, bem legal tu falar sobre isso. E tem mais alguma dica, assim, que tu dá para as pessoas para que elas consigam se blindar e tentar evitar esse tipo de distúrbio? Então, só continuando aqui no contexto da eutanásia, o que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu estou auxiliando nas disciplinas de clínica médica aqui, ou quando eu era residente, eu gostava muito de conversar com os estagiários e com os alunos que passavam pelo rodízio ali por dentro do hospital e acompanhavam o nosso trabalho. E eu gostava muito, como a gente sabe que não existe isso dentro da graduação, ninguém vai ensinar isso pra gente. Então, durante a graduação, quando aluno, não vai ter uma disciplina que vai ensinar a gente a ter esse preparo. Por isso que é importante o estágio, ou qualquer momento que seja de contato real com um atendimento clínico, porque isso vai te dar um respaldo para o futuro. Então, quando eu recebia estagiários, alunos de graduação que me acompanhavam nos meus atendimentos e, por muitas vezes, eu precisei fazer eutanásia, eu sempre pedia para eles participarem. Porque apesar de ser um momento muito difícil para um aluno de graduação, ele é necessário. Pelo menos ao meu ver, eu acho que ele é necessário. É doloroso demais, porque se a gente já não se sente preparado, imagina um aluno, né? Então, mas eu gostava que os alunos estivessem presentes para eu poder mostrar para eles que esse era um momento necessário no atendimento e que ele não era para ser um momento doloroso, 100% doloroso. A gente tem que pensar no bem-estar do animal. Porque quando a gente decide a eutanásia, é porque não tem mais alternativa. Então, a gente tem que ter essa capacidade também de escolher bem aquele momento. E entender que a nossa responsabilidade acabou ali. Então, a gente vai fazer ela da melhor forma e é muito importante mostrar isso para os alunos. Então, quem tem essa oportunidade sempre tenta mostrar qual que é o lado, vamos dizer assim, positivo, mas como que seria o enfrentamento psicológico desse momento para os alunos. Quem tem mais experiência, é muito importante mostrar isso para eles, que a nossa vida não deixa de continuar porque a gente fez uma eutanásia, a gente vai precisar continuar fazendo isso e a gente tem que focar nos pacientes que a gente salva. Esses são momentos pontuais e a gente precisa salvar muitas vidas ainda. Então, eu gosto muito realmente de mostrar isso para os mais novos, apesar de eu não ter tanta experiência assim, mas o que eu já vivi, eu acho que já consigo passar alguma coisa para os outros. Eu já fico bem feliz quando as pessoas começam a entender que esse processo é um processo necessário. Muito bom, Karina, muito bom. E voltando a falar assim, como que a gente pode prevenir, então, da gente desenvolver esses problemas, né? Além da gente ter uma consciência do que a gente está fazendo, se preparar melhor é uma das formas, quando a gente está mais preparado, teoricamente, quando a gente passa a ter um pouquinho mais de prática, mais de experiência mesmo, as coisas começam a ficar mais tranquilas para a gente lidar. Os problemas que a gente vai receber e a gente vai, é mais um problema, então vamos passar aqui para frente e vida que segue. Então fica tudo um pouco mais fácil. E volto a dizer, rede de apoio, isso é extremamente importante. Você tem que ter essa rede familiar, de amizade, de qualquer relacionamento que seja, para te apoiar, para estar ali por você em todos os momentos e que vai te tirar desses momentos de solidão, de frieza, de escuridão mesmo e vai te trazer de volta à tona para a sociedade. Então, você precisa estimular esse tipo de relações saudáveis, que são essas relações que vão te ajudar psicologicamente. Sempre dialogar, sempre expor os sentimentos, não ficar guardando coisa para si, porque isso, com o passar do tempo, vai virando realmente uma bola de neve e os distúrbios estão aí, né? Para acabar prejudicando cada vez mais as pessoas. E o que mais?
e buscar ajuda, né, gente? Identificou qualquer sinal de que você não está bem, isso pode ser desde uma ansiedade, uma crise de ansiedade simples. Não interessa, vai buscar ajuda. Muitas instituições, principalmente as públicas, federais, elas têm principalmente aquelas que têm curso de psicologia, podem procurar que às vezes elas têm o apoio institucional psicológico para os alunos. Então, aqui mesmo na Univap, a gente tem o CEPSI, que é um centro aí de estudos em psicologia, e ele oferece atendimento gratuito para todos os estudantes da universidade. Isso aí, independência da pós-graduação, graduação. Então, eu acho que isso deveria ter em todos os lugares. Porque a gente, como você falou, a gente muitas vezes não tem dinheiro para pagar um psicólogo, a gente sabe que não é barato, e acaba deixando isso de lado. Eu não tenho dinheiro, então não vou dar continuidade, não vou procurar ajuda. Não pode ser assim. Sempre vai ter algum lugar que vai dar apoio psicológico adequado e não pode deixar de procurar ajuda profissional. Por mais que você tenha uma rede de apoio ideal, provavelmente se você estiver manifestando sinais de doença psíquica, somente um profissional vai poder diagnosticar você e vai poder passar o melhor tratamento para o problema específico. Então, não pode deixar de procurar ajuda de forma alguma. Nossa, perfeito, perfeito, Karina. A gente podia ficar aqui mais horas conversando sobre isso. O tema é realmente muito pertinente. Infelizmente, está acabando o nosso tempo aqui. O Instagram, ele corta, então não quero que ele corte a gente falando aqui pela metade. Então, eu vou aproveitar para te agradecer imensamente, porque, nossa, contribuiu demais e ajudou muito. Tenho certeza que muita gente se sentiu acolhida aqui. Eu vi que tem muito comentário, vou tentar ler alguns deles. A gente pode até comentar algumas coisas nos stories, porque muita gente começou a desabafar mesmo aqui nos comentários, porque é justamente essa rede de apoio que às vezes falta, você não tem com quem conversar, você não tem com quem desabafar, né? Então, às vezes as pessoas da tua família não entendem, porque é uma profissão diferente das que ela tem, né? Então, eu quero dizer para quem está assistindo a gente aqui, que eu e a Helena aqui no nosso Instagram, a gente está aberta para quem quiser vir conversar, trocar ideia. A gente já passou por todas essas situações. Como eu disse para vocês, também fui residente, também passei por isso. Nas clínicas particulares também tive problemas, então quem quiser conversar, a gente está aí. E Karina, nossa, te agradecer imensamente por ter vindo aqui, doado o teu tempo para a gente conversar e principalmente por você estar fazendo esse tipo de trabalho que é tão importante, que aqui no Brasil ainda não tem. E que com certeza vai ajudar muitos profissionais, né? Porque às vezes a gente pensa só em ajudar os nossos pacientes, mas esquece que a gente precisa se ajudar, que acima de tudo a gente tem que estar bem para poder fazer o melhor por eles também, né? Então, muito obrigada mais uma vez de coração por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço de coração, porque eu sempre falei do meu trabalho para quem estava perto de mim, mas eu acho que todo mundo precisa saber disso. Quando a gente começa a estudar saúde mental, a gente vê a quantidade de pessoas que se identificam com isso. E eu fico muito feliz das pessoas estarem compartilhando suas experiências aqui com a gente. Depois, se vocês quiserem também, me mandem mensagens que eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá? E a gente estou abertos aí, se vocês quiserem conversar também, compartilhar pessoalmente as minhas experiências, algum conselho, alguma coisa que a gente possa contribuir. E vamos nos unir mais como profissionais para que a gente também evite que essa coisa se propague mais, né? Essa questão aí da desunião da classe. E com certeza a gente tem que se cuidar, porque se a gente não está bem, realmente a gente não consegue estar bem para ninguém. Então, a gente precisa, para cuidar bem dos nossos pacientes, precisamos estar bem psicologicamente e fisicamente. Então, cuidar bem da mente, do corpo e da alma, né? Exato. E vamos seguindo aí, que a profissão, apesar de difícil, ela é muito prazerosa também. Não desistam da veterinária. É verdade. E quem tiver dúvidas em relação ao meu trabalho, pode tentar entrar em contato comigo também. Depois eu passo o e-mail para quem quiser, que aí eu explico melhor como vai ser, tá? Isso fica à disposição. Pode deixar, muito obrigada.
Imagina, a gente que agradece. Depois eu coloco teus contatos ali para o pessoal entrar em contato com você. Muito obrigada, então. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. E uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.